Investidor V4 Company, estamos aqui no primeiro episódio do The Partnership by V4, o podcast dos investidores da V4 Company, feito para vocês e por vocês. Eu sou Jonathan Baumgarten, estou VP de Pessoas da V4 Company e para esse primeiro episódio super especial, eu tenho o prazer de receber nada mais, nada menos do que Guilherme Duarte, ele que tem 24 anos de idade, é head de squad da Colli & Co e também é sócio da Colli & Co. Além disso, o Guilherme Duarte ele é o head de squad de um squad que tem quase 500 mil de faturamento e 30 pessoas, 30 investidores que fazem acontecer todo santo dia, que honram e impulsionam os investidores de todo mundo. Guilherme, um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Vamos ter uma boa conversa, vamos conhecer um pouquinho mais quem é Guilherme, de onde veio, do que se alimenta, quais são os resultados que tem no squad e qual é a sua visão de futuro dentro da V4 Company. Guilherme, prazer te ter aqui. Bom, prazer pessoal. Mais uma vez, meu nome é Guilherme Duarte, head, sócio executivo da V4 Company Colli & Co. O prazer é meu. Uma honra estar abrindo as portas aqui desse podcast junto com você. Fantástico, Guilherme. Tenho certeza que o pessoal aí deve estar muito curioso. Quem é Guilherme Duarte? O que você gosta de fazer? Quais são as suas paixões? O que você dedica tempo? Obviamente, nós sabemos que você dedica muito tempo para a Colli & Co, para o seu squad, para fazer acontecer, para honrar e impulsionar os empreendedores. Além disso, quem é Guilherme Duarte? Guilherme Duarte é um cara 100% focado, centrado no trabalho, na família, inclusive o que me impulsionou para chegar até aqui, o que continua sendo meu propósito é a minha família. Sou mineiro, moro aqui em São Paulo faz mais ou menos 1 ano, 4 meses. Eu me mudei para São Paulo para assumir essa cadeira aqui, que era na expansão de São Paulo. Para quem conhece a V4 Company Colli & Co sabe que a gente começou em Sinop, no Mato Grosso, e a gente sempre teve um objetivo muito grande de fazer a expansão para São Paulo também, porque a gente notava que Sinop foi muito bom, só que a gente precisava expandir. A gente sabe que o capitalismo, né, o dinheiro roda aqui em São Paulo. E aí eu vim com essa missão, a gente chegou a abrir um escritório aqui na Zona Sul, bem próximo à Flagship, inclusive. Acabou que não deu certo o escritório e recentemente a gente conseguiu, posso dizer que a missão foi cumprida, abrir o escritório na Paulista. Perfeito, abrir o escritório na Paulista. Eu quero saber um pouquinho, Guilherme, de quais são as suas paixões, o que você gosta de fazer. Pô, eu gosto de ler, eu gosto de ir à academia, eu gosto de, sei lá, programar. O que você gosta de fazer no seu âmbito pessoal? Perfeito. No âmbito pessoal, eu sou um cara muito dos estudos. Eu dedico pelo menos 1 ou 2 horas do meu dia para estudar, tanto pela manhã quanto pela noite também. Busco ser um cara do esporte, não tanto quanto o Gustavo Figueiredo da vida. Sim. Nosso Iron Man. Fez perfeito, mas eu busco sempre treinar ali, pelo menos todo dia, faz parte da rotina. Hoje, vivendo um momento um pouco mais acelerado, o estado atual ali dentro da V4, um volume muito grande de pessoas, a gente está fazendo alguns ajustes no organograma ali para que fique um pouco mais tranquilo, novas pessoas entrando, novas lideranças entrando também, para que fique um pouco mais de boa, mas se eu fosse falar de maneira resumida do que eu mais gosto de fazer hoje, é com certeza ali pela manhã, pegar, ler um livro, estudar, escutar um podcast enquanto treino também. Normalmente eu faço uma caminhada pela manhã, um cardio de manhã, um treino à noite, é o que eu estou fazendo na minha rotina ultimamente. Fantástico, Guilherme. O estudo está em um dos nossos pilares do PIF, né, do sucesso intelectual, que reverbera grandemente no sucesso profissional. Aquela pessoa que não estuda, né, não consegue crescer muito. Eu tenho um conhecido, um dos meus mentores, ele fala o seguinte: quem lê tem o que dizer. Né? Conta pra gente como é que você organiza, Guilherme, essa sua rotina de estudos pela manhã, o que você gosta, o que você está estudando agora. Você tem alguma técnica que você utiliza? Eu quero saber, o pessoal aí, os investidores da V4, tenho certeza que também querem entender de você como é que você organiza a sua cadência, a sua forma de estudos. Perfeito. Normalmente, o que eu busco fazer é, quando eu acordo pela manhã, faço um treino, logo após o treino eu começo a estudar pelo menos 1 horinha ali. Normalmente, pela manhã, eu prefiro fazer uma leitura. Eu estou lendo muito, recentemente, livros que falam um pouco sobre liderança para um grande volume de pessoas, como a gente chegou a atingir aqui recentemente algo próximo a 30 pessoas dentro da Squad, então o volume se fez necessário. E, mais recentemente também, uma coisa que eu gosto muito de estudar é business case.
Então, dentro dessa squad que está faturando $500 mil, a gente tem diversos segmentos, então é necessário ter um volume grande de repertório, então sempre buscando ampliar o repertório, entender o que está funcionando muito no marketing digital, tanto lá fora quanto aqui dentro no Brasil também, e estudar o Reforge. A gente consegue pegar lá muita referência de produto, de growth, para que a gente possa aplicar ali também com os nossos clientes. Normalmente, pela manhã, uma leitura de um livro, e aí no fim da tarde ali, à noite, normalmente eu pego para estudar o Reforge ou algum tipo de estudo de business case. Fantástico. Importante saber que o Reforge, ele impactou positivamente a sua atuação hoje, correto? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu não digo nem a versão Pro, a versão paga. O que já tem de conteúdo gratuito que você consegue consumir já é legal, já é de grande valia e que você consegue aplicar na prática. Hoje em dia, felizmente, a gente consegue utilizar AI também, né? Então, quando você quer colocar profundidade sobre um determinado conteúdo, consegue fazer um bom prompt ali para poder extrair algum tipo de informação, é sempre muito relevante. Então, eu digo que faz parte da minha rotina também, quando eu estou me aprofundando em determinado assunto, dar um prompt sobre o que eu quero aprender, que é aquilo que está na dor atual, né? E aí eu consigo colocar a profundidade com base nas referências que eu coloco lá, isso faz parte da rotina também. Fantástico, muito, muito, muito bom. Os pilares do PIF sendo cumpridos aí, né? Pelo menos 2 deles, e nós sabemos que os outros também. Guilherme, eu tenho curiosidade de saber como você encontrou a V4 Company ou como a V4 Company te encontrou. Conta lá desde o início para todos os investidores que vão nos assistir, que estão nos assistindo nesse exato momento, né? Não nesse exato, porque isso vai ser transmitido posteriormente. Mas eu tenho certeza que os nossos investidores têm curiosidade para saber como a V4 Company te encontrou ou você encontrou a V4 Company. Perfeito. Eu acho que a resposta é que a V4 Company me encontrou. Quando eu entrei para a V4, eu não sabia muito bem o que era a V4. Eu comecei no digital ali, mais ou menos em 2019, e como alguns, fui ali subido. Comecei através do Pedro Sobral e comecei a prestar serviço de gestão de tráfego na época. Não era nem tão popular assim como é hoje. Entrei para a comunidade Sobral, na época era bem mais barato, consumia os conteúdos lá na comunidade Sobral. E aí eu comecei a criar alguns cases ali através de gestão de tráfego, e eu estava em alguns grupos de tráfego na época no Facebook, assim como a comunidade Sobral é hoje, mas alguns outros também. Eu sempre postava muito nesses grupos, porque eu via que era uma maneira de eu divulgar o meu trabalho e ajudar outras pessoas e, ao mesmo tempo, adquirir clientes também pela autoridade que eu estava construindo ali. Então, inclusive, se buscarem hoje, eu imagino que deve ter vários posts meus na comunidade Sobral que tem 2.000 likes, 3.000 likes, porque eu fazia algum tipo de ação, fazia todo o debriefing da ação e colocava no grupo. E foi assim que eu fui achado. Então, eu fiz um debriefing de uma ação, coloquei na comunidade Sobral, e aí o Vinícius Colli me mandou uma mensagem, me convidou para uma entrevista falando da V4. Eu não sabia o que era a V4 na época, eu não conhecia, isso foi no fim de 2020, mais ou menos. E aí sim, eu busquei saber um pouco mais sobre o que era a V4, entrei no site da V4, vi a landing page já, um monte de cara arrumado, com roupa bacana, falei, pô, isso aqui é interessante, esses caras são diferentes. E aí, finalmente, fui fazer a entrevista com o Vinícius Colli, e aí ele veio me falando de partnership e probabilidade de ser sócio do negócio. Sinceramente, na época eu não entendi nada, mas eu achei muito interessante e me chamava muita atenção a maneira como ele acreditava naquilo que ele estava falando. Ele falava sobre ter uma empresa que faturava R$1 milhão por mês, uma unidade franqueada da V4, e assim, parecia que já tinha acontecido, porque ele tinha muita certeza daquilo que ele estava falando, assim como ele fala hoje dos 300 milhões, e ele tem certeza que vai acontecer, até porque de fato vai, ele sabe qual é o caminho das pedras junto com os demais sócios também. E aí, naquele primeiro contato, eu vi que já era uma empresa diferenciada. E aí, sim, eu entrei na V4, após uma entrevista com o Vinícius Colli. Na época, o Vinícius Colli fazia todas as entrevistas ainda 100%, e entrei como gestor de tráfego na época. Lembro do meu primeiro cliente, que foi a Sono Golden. Conta pra gente, como é que foi esse primeiro cliente dentro da V4 Company? Quais foram as dores? O que você lembra de algo que te marcou sobre esse primeiro cliente que você pode trazer pra gente? Cara, com certeza. Como a V4 é um ritmo muito acelerado, é aquilo, né? O primeiro cliente foi na primeira semana. Na semana seguinte já tinha mais alguns. E esse cliente, Sono Golden, foi legal porque eu acredito que logo de cara eu tive a primeira oportunidade de me destacar. E aí eu notei que dentro da V4, quando você coloca a energia, você consegue colher essa energia do outro lado também de uma forma muito rápida. Então, através desse cliente, Sono Golden, que era um cliente que vendia colchões, tinha um ticket médio um pouco mais elevado para a época, era
cerca de 3, 4 mil reais. A gente ainda operava no modelo como cientista, então fazia atendimento, fazia tráfego, fazia tudo. E, cara, eu comecei a colocar muita energia na V4 dentro desse período. Eu acho legal mencionar também que eu vim de uma origem muito humilde. E aí, quando eu entrei na V4, eu entrei ganhando ali mais ou menos seus 2 mil reais. Na época, para mim, assim, já era o auge. Eu estava muito bem, estava contente. Eu sou técnico em automação industrial e mecatrônica de formação. Fiz engenharia por alguns anos também. Acabei saindo e me formei em recursos humanos. E quando eu entrei na V4, eu pude experienciar, de fato, o que é esse universo mais executivo, né? E aí, primeira semana foi, segunda semana atribuição de novos clientes. Eu tive um cliente na época que era muito desafiador. Eu não vou mencionar o nome exato aqui, mas era um cliente que era holandês e eles são um pouco mais duros, né? Mais ríspidos. Só que eu digo que foi um cliente que me formou muito, porque ele me batia muito e eu tive muita oportunidade de aprender por conta disso e eu aprendi muito em cima disso, consegui desenvolver. Na época, o Vinícius Colla e o Gustavo Figueiredo entravam muito nas reuniões ainda, a gente tinha um certo atrito com esse cliente, mas também foi um cliente de e-commerce que gerou resultado. Eu entrei na squad de e-commerce na época, né? Sono Gold era um cliente de e-commerce, a gente conseguiu tirar lá da época, entrou faturando ali mais ou menos seus 70 mil reais, saiu da gente faturando mais de 400 mil reais ali também na época, isso foi rápido, questão de menos de um ano. E aí teve esse outro cliente que foi muito desafiador, mas que também marcou muito. Porque eu acredito que você que está aí do outro lado, que às vezes está passando por um momento difícil na V4, eu julgo que esses momentos difíceis, quando a gente sai da área de conforto, são os momentos que a gente mais consegue se desenvolver. E, de fato, eu acredito que ali eu tive um crescimento muito grande em vários aspectos. Primeiro, de resiliência. Então, estar acostumado com aquilo e saber que no dia seguinte vai ser algo melhor, até porque a V4 é assim, a gente tem altos e baixos. E também você saber que quando você coloca energia, você recebe a recompensa daquilo, porque rapidamente fui me tornando destaque em Monflis e afins e fui crescendo dentro da V4, passei por todas as cadeiras, né, necessárias para se tornar um head, seguindo o pipeline da liderança ali. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Fantástico. Uma coisa que eu percebi que sempre permeou a tua trajetória na V4 Company, muito antes do teu início, foi o estudo constante. Perfeito. Correto? Comunidade Sobral, foi um subido, entrou na V4, hoje continua com a sua cadência de estudos, tem a sua formação, o que é fundamental para o sucesso de todos os investidores aqui na V4 Company. Agora eu quero saber, Guilherme, de gestora de tráfego a sócio da maior unidade da rede. Conta um pouquinho para a gente, você já contou o início dessa trajetória, você passou por todas as cadeiras aí no pipeline da liderança para chegar até lá. Eu quero saber um pouco dessa história e o que você entende que foi determinante para que você se tornasse sócio. Eu sempre me identifiquei muito com a cultura da V4 e tem um motivo para a ação que sempre me inspirou muito, que é ser reconhecido como o melhor no que faz. Então, eu sempre fui o cara. A gente tem várias pessoas assim hoje na Qualico também que topava todos os desafios. Na época não era tão bem estruturado o plano de carreira como a gente tem hoje. Era tipo assim, o Quali mandava mensagem, cara, tem mais 4 clientes aqui, você já está com 10. Topa, eu te pago tanto a mais. Vambora. E eu sempre fui muito nessa pegada, então eu sempre me apeguei em cada uma das cadeiras que eu passei ao longo da jornada ser o melhor naquilo. Talvez eu não podia ser o melhor de talento, mas eu, com certeza, sempre fui o mais esforçado. E, por consequência, os resultados aconteciam. Então, quando eu fui gestão de tráfego, eu passei por todos os steps, V1, V2, V3, V4. Fui líder de tribo, que na nossa unidade é uma função específica que é responsável por treinar as demais pessoas que também são daquela cadeira. Então, treinar os demais gestores de tráfego. Na nossa unidade, a gente tem um hábito muito legal, que eu acredito que ajuda muitas pessoas a se desenvolverem, que todo sábado pelas manhãs a gente foca no education, então cada uma das suas verticais tem treinamentos específicos para fazer com que o pessoal se desenvolva, e eu comecei a treinar a galera também nos sábados, ali junto com o Rodrigo Paranhos, com o Gabriel Menegatti na época. Passei toda essa trilha de gestão de tráfego, e aí surgiu-se na época a visão de gestor de projetos, que a gente falava ainda dentro da V4. E foi curioso, porque na época eu gerei certa resistência para me tornar um gerente de projeto, porque eu pensava, porque colocaram um gerente de projetos para operar comigo, e aí na cabeça, na época que era não tinha expandido tanto, por que eu vou colocar um cara que, em tese, é pior do que eu para fazer o trabalho que eu já faço melhor do que ele faria? E, de fato, pensando pequeno na época, até que finalmente eu entendi o porquê daquilo e por que era necessário, e me tornei account manager. Não foi um dos primeiros da unidade, porque eu tive essa certa resistência, mas me tornei account manager também.
E ali foi quando eu consegui destravar o meu potencial máximo, eu diria, porque ali é quando você, de fato, começa a entender um pouco mais sobre o negócio, que é muito relevante, claro, que na cadeira de gestão de tráfego também, mas de fazer esse relacionamento com o cliente. A gente tem na V4, né, essa visão muito forte de se tornar um Trust Advisor. E nessa cadeira eu acredito que eu consegui me tornar um Trust Advisor. Um exemplo disso é que eu tenho clientes daquela época que até hoje me ligam para consultar, para tomar uma decisão, e nem está mais na V4. Ou que estão na V4 e quando eu postei uma foto, por exemplo, comemorando que eu fiz 24 anos no dia 31 de julho, vários clientes que não estão mais comigo comentaram lá porque a gente conseguiu construir esse relacionamento muito bom dentro desse período. Então, me tornei account manager, fui trilhando também V1, V2, V3, V4, e aí eu também fui líder de tribo de account manager. Então, foi mais uma cadeira que eu consegui atingir o ápice ali e ficar responsável por treinar os demais do time. E aí eu lembro que eu recebi mais um desafio, que era uma meta pessoal, que era operar no X, V4X. Foi quando eu me tornei cap de uma squad, que na época o cap era, em resumo, um head que também operava. Então ele liderava as outras pessoas, só que ele também era account manager daquela conta. Então eu me tornei cap da Rogemac, que estava conosco aí até há pouco tempo. Foi um grande case também, a gente conseguiu trilhar um relacionamento muito legal juntos. Eu converso com o cliente hoje, ainda mesmo não estando mais responsável pela squad. E também da Apsen, que foi um dos primeiros clientes que a gente tem como V4X e que está aqui até hoje conosco. Hoje a Rebeca está liderando ali o time da Infinity. Eu fiz a passagem de bastão para ela, então fiquei como head dessa conta, como cap dessas contas durante bastante tempo. Foi um desafio legal, porque foi ali que eu fiz a segunda passagem, né? Comecei a liderar outras pessoas diretamente também. Formamos um time muito bom, que inclusive eu posso mencionar que desse time a galera se tornou sócio. Então, Carol, que é a nossa copywriter, acabou se tornando sócio executivo também. É um bom case para trazer aqui futuramente. Carol, em breve, aqui você, viu? O Pablo Almeida também se tornou sócio. E o que é muito interessante é que dentro desse período aqui eu consegui estar entre os melhores. E eu acredito que isso foi um diferencial muito grande. Até que finalmente, dentro da cadeira de cap, o Cole fala que tinha um baita desafio para mim. E de fato foi um baita desafio, que é me mudar para São Paulo para poder ser o responsável pela expansão de operações aqui de São Paulo. E na época eu nem cogitei, eu falei que sim. Falei, vamos embora, quero nem saber. Inclusive, eu terminei um namoro na época para poder vir para morar aqui em São Paulo. Hoje eu moro aqui no Brooklyn. E aí o desafio, em resumo, foi, cara, a gente precisa desenvolver as nossas operações aqui em São Paulo. Eu preciso de uma pessoa que seja de confiança, que feche muito com a gente e que tope o desafio. Falei, vamos embora. E aí, desde então, eu topei esse desafio. É claro que nesse meio termo eu já era sócio também. Eu me tornei sócio em outubro de 2020. Foi um momento muito marcante para mim. Eu falava desde o primeiro dia que eu já era sócio. Então, os demais sócios aí lembram que eu sempre me comportei como sócio antes mesmo de ser. Eu acho que isso pode ter sido uma das diferenças, porque quando eu me tornei sócio, na verdade, nada mudou. Ali foi o começo, porque foi ali que eu me provei o suficiente. Agora eu tenho que continuar me provando, continuar gerando valor para a V4, que a gente sabe que o ritmo de crescimento é muito grande. Foi um momento muito marcante para mim. A maneira como foi feito também, pessoalmente, foi muito legal, porque foi um vídeo que apareceu ali dos meus pais. Isso foi muito marcante, é uma cena que é muito marcante na minha cabeça. Eu chorei bastante, inclusive. E desde então eu comecei nessa visão de se tornar head da expansão de São Paulo. Tivemos um crescimento legal no ano passado, que foi quando eu vim para cá, em junho do ano passado. Junho de 2023 eu me mudei para cá. Tivemos um crescimento legal ali até o fim do ano, mas esse ano, de fato, é quando a gente teve um crescimento. A gente cresceu mais de 3 vezes, né? Então, começamos o ano ali com mais ou menos R$180 mil de MRR. Estamos chegando aqui próximo a $500 mil, provavelmente ainda entre esse mês e o próximo. Fantástico. Que história inspiradora. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Eu quero trazer 2 pequenos blocos aqui para que nós possamos conversar, Guilherme, sobre a sua trajetória, né? Você citou aqui para todo mundo que um dos momentos que você teve grande sucesso foi como account manager, correto? Correto. Entre outros momentos também. Uma coisa que eu percebo dos investidores que têm um papel fundamental, que desempenham bem, que operam bem, é que eles empregam tudo aquilo que é possível que eles têm por perto para ser efetivamente reconhecido como melhor no que faz. Eles têm algo que eu chamo de capricho. E o capricho, ele é visto de várias formas. Se eu sou um account manager e eu vou entrar em contato com o meu cliente,
Desde o aspecto físico. Eu tenho que estar bem vestido, com uma boa iluminação, eu deveria ter uma cadência de fala, me especializar em como me comunicar, quais são as formas do meu receptor de mensagens, adequar a minha mensagem, ter clareza da forma que eu falo. Isso são coisas que estão no nosso controle. Você enxerga da mesma forma? O que você aplicava, se enxergar da mesma forma? O que você aplicava no seu dia a dia como account, visando esse capricho, essa excelência na hora de atender o cliente, de entrar em contato com o cliente, também na hora de entrar em contato com os seus pares, com os seus colegas investidores que estavam do seu lado. Eu quero ouvir de você, por favor, Guilherme. Cara, perfeito. Esse capricho ele é muito importante. Ele é importante desde o primeiro momento, né? Porque no primeiro momento, quando você vai fazer o kickoff com o cliente, você vai se apresentar, é a primeira impressão que ele tem de você. Então, se você está bem vestido, se está com uma boa oratória, se você conhece um pouco sobre o mercado dele, para minimamente no primeiro contato conseguir gerar valor, isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre fiz, isso desde a época que era cientista na V4, é me preocupar muito. Eu acho que uma característica em comum das pessoas que têm sucesso são pessoas que são preocupadas verdadeiramente com o resultado e não só fazem por fazer. Então, nitidamente, eu acredito que sempre consegui, e as demais pessoas que eu vejo que se destacam também, sempre conseguiram transmitir isso aqui para o cliente, que é mostrar o esmero, né? É no capricho, no detalhe, o quão você está preocupado com o negócio dele, o quanto que você quer que aquilo também dê certo, porque isso aqui vai ir para aquele ponto do relacionamento. Às vezes o resultado não está tão bom porque leva tempo, mas se você tem um relacionamento muito bom com o seu cliente, você está evidenciando tudo aquilo que está sendo feito, ele está vendo a energia que está sendo colocada, ele sabe que é só questão de tempo para aquilo ali começar a dar resultado também. E claro, uma visão muito forte também nos indicadores. Eu acho que me ajudou muito ter esse track record mais de dados, porque isso fez com que em todos os touchpoints que eu tivesse com os clientes ao longo da jornada, eu sempre conseguisse agregar valor de alguma maneira do que a gente, como V4, estava fazendo. E o cliente que está do outro lado, ele tem a expectativa. Ele tem a expectativa literalmente porque é o que a gente vende e também porque ele já teve experiências prévias. Então, eu acredito que foi algo que também somou bastante. Fantástico. Honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo, isso também passa pela sua dedicação. Perfeito. É fundamental, as pessoas que têm sucesso têm o cliente no centro, olham o cliente como sendo, poxa, deixa eu gerar valor para esse cliente, deixa eu gerar um bom relacionamento. Você citou aqui diversos exemplos dos relacionamentos que o Guilherme tem e mantém com os seus clientes. Talvez não clientes atuais, eram clientes e podem voltar a ser clientes, correto? O segundo ponto que eu queria abordar é, você veio para São Paulo, terminou um relacionamento para vir para São Paulo, para vir desbravar São Paulo. Como é que foi essa decisão? Quais foram as suas percepções? E tão importante quanto essas duas perguntas é qual é o seu olhar sobre a escolha que você teve em vir para cá? Qual é o seu olhar de hoje em relação à escolha que você teve lá atrás? Foi uma escolha acertada? Perfeito. Na época, foi uma decisão que ela foi pensada, é claro, mas é naquela visão de o desafio é esse, então vamos fechar, então terminei relacionamento, não quer vir junto, tchau, obrigado. Vamos, me coloquei em primeiro lugar, coloquei a V4 em primeiro lugar, porque a gente está construindo junto, isso aqui é muito grande, a gente está indo rumo ao IPO. E quando eu cheguei aqui foi um pouco mais difícil do que eu esperava que ia ser. Vou te contar quais são os motivos. Na época, nós ainda não tínhamos um escritório aqui em São Paulo. Inclusive a flagship, que a gente operou durante algum período de tempo, também não estava pronta. Então me mudei para São Paulo para operar daqui, só que eu continuei operando de home office, só que a diferença é que agora eu estava sozinho. Então, estava longe de amigos, de família. Foi um período um pouco mais difícil. Inclusive, em outubro do ano passado, eu tive uma doença de pele e aí eu fiquei muito mal. Então, foi um período que foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Porém, como as coisas sempre acontecem, se encaixaram. Então, a gente conseguiu finalmente abrir o nosso escritório aqui na Rua Quintana. Depois, a gente teve a flagship também, que a gente operou daqui durante muito tempo. Começamos a contratar especificamente em São Paulo, né? Hoje a gente tem mais de 50 investidores só em São Paulo. O escritório lá da Paulista está lotado. Então, inclusive já está ficando pequeno. Então as coisas foram se ajustando ao longo do tempo. Porque por mais que durante a semana era muito bom, porque eu estava operando e estava a milhão, no sábado operando também, quando chegava domingo normalmente batia a bad, mas eu também tinha clareza do propósito. Olha, eu vim para São Paulo porque o propósito é melhorar a vida dos meus pais, melhorar a vida da minha família,
continuar construindo o que a gente está construindo na V4, que é muito grande, para atingir os 300 milhões de faturamento. E toda vez que qualquer tipo de desânimo ou tristeza batia, isso aqui batia forte na cabeça e a gente conseguia seguir da mesma maneira. Fantástico, que bela história. Temos momentos, temos vales e também temos ápices. Perfeito. Né? Sempre vai existir um vale ou outro e também sempre vai existir os ápices ali, os momentos de contemplação, os momentos de alegria. Fantástico que tá dando tudo certo. E Cole, problema bom aqui, né? Expandiu o escritório, já tá cheio o escritório da Paulista. É fantástico, que coisa linda. Agora, Guilherme, eu quero te perguntar, visão de futuro. O que você espera para frente? O que você tem planejado como um bom cientista do marketing, que ainda é um cientista do marketing, todo mundo que trabalha é um marketingpreneur, né? O que você tem planejado para o futuro? Qual que é a sua visão em relação a você, ao seu squad? Onde você vai chegar? Perfeito. Essa pergunta, ela é clara, mas ela também é um pouco difícil, porque na cadeira da gestão a gente sabe, né? O caminho futuro ele não é muito claro. Uma coisa é quando você está na operação ali, você tem muita clareza de quais são os steps que você tem que avançar. Mas uma coisa que eu tenho para mim e que eu quero permanecer tendo durante bons anos ainda é que eu quero ser reconhecido como melhor no que faz na cadeira que eu estou atualmente, que no caso hoje é como head de operações, amanhã eu já não sei, mas independente de qual seja, eu vou buscar ser o melhor naquilo, mesmo se eu não estiver pronto. Então, falando daqui 5 anos, uma visão que eu tenho, e aí buscando projetar como um bom cientista, é provavelmente estar casado. Eu sou um cara muito da família, inclusive o que eu faço normalmente quando eu vou viajar, nos fins de semana, etc., é ir para BH para visitar a minha mãe, especificamente. Estava lá recentemente, fui visitar a minha avó, que estava internada. Com certeza, bem financeiramente, acredito que é um aspecto importante, é por isso que a gente coloca boa parte da energia na V4, né? É um dos motivos e muito provavelmente sentado em uma cadeira de direção e, mais importante do que a cadeira e o momento, é continuar gerando valor. Por quê? A V4 ela cresce num ritmo muito acelerado. Então, a minha grande meta, e eu acordo todos os dias pensando, olha, como é que eu faço para desenvolver, para que todas as discussões que eu tenha, seja com o Gustavo, com o Cole, com todos os demais heads ali, eu continue gerando valor e sendo útil para o negócio. Então, eu acredito que dentro dos próximos 5 anos é um pouco da expectativa que eu tenho. Fantástico, Guilherme. Pretendentes que se interessaram, Guilherme quer ser um homem casado, aí vocês têm acesso a ele, podem mandar mensagem, viu? Brincadeiras à parte. Guilherme, fantástico te ter aqui. Queria que tu deixasse aí a tua última mensagem, fizesse aí empacotasse tudo que nós conversamos, a mensagem que você quer deixar para todos os mais de 4.000 investidores da V4 Company. Boa. Primeiro, eu só queria agradecer, de fato, a quem confiou nesse caminho. Vinícius Colli, Gustavo Figueiredo, Gabriel Menegatti, enfim, todos os sócios, todo mundo que esteve ali do lado. Eu acho que eu não teria chegado aqui sem ter pessoas incríveis na jornada. Dentro da V4, a gente consegue encontrar muitas pessoas boas. Isso é muito bom porque você está num ambiente que ele é propício para que você se desenvolva. Isso é excelente. E se eu pudesse deixar uma mensagem de motivação para a turma, eu diria que, como você disse, existem picos e vales, mas pode ter certeza que a energia que você coloca aqui ela vai ser recompensada de alguma maneira. Eu sou um case, tem vários outros na rede e a V4 ela mudou a minha vida financeira, ela mudou o meu intelectual, ela mudou a maneira como eu sou visto perante a sociedade, de onde eu vim, enfim. Eu vim de uma família bem humilde, como eu mencionei, então nem todo mundo que veio de lá teve as mesmas oportunidades que eu tive. Que bom que eu encontrei a V4 no meio do caminho e que bom que você que está do outro lado aí encontrou a V4 também. E pode ter certeza que se você colocar energia assim, como eu coloquei, como o Jonathan colocou, como os demais sócios da V4 colicou e das demais unidades colocaram também, com certeza a gente vai em busca do IPO ali, buscar algo excelente juntos ali, que vai refletir financeiramente e de todas as formas aqui para cada um. Fantástico, Guilherme. Esse é o podcast da V4 Company, The Partnership by V4. Você é investidor da V4 Company. Se você tem a visão de ser reconhecido como o melhor no que faz, em breve é você aqui conversando comigo, Jonathan Baumgarten, VP de Pessoas da V4 Company. Foi um prazer receber o Guilherme Duarte nessa manhã. Prazer é meu. Um abraço. Valeu, pessoal.